Respirei, chorei, nem olhei pra trás e vou aprender a ser humilde. Eu falei, eu vou pedir comida e dinheiro. Eu falei, Shirley, ele falou que tá no teu caminho, confia. Porque o livro que eu não acreditei já era físico. Então tudo estava se concretizando. Eu falei, então é a minha missão. Dava até pra dar uma confiadinha mesmo. E aí, querida, no dia seguinte, foi o primeiro exercício em que eu vi que não era humilde. Porque eu tava no shopping Beira-Mar. Conhece Floripa? Conheço. Tava lá no shopping Beira-Mar, 2 livros em cima da mesa, né? E eu refletindo assim, ó. Sozinha, né? Eu falei, meu Deus, amanhã eu vou pra Flip de Paraty, que é a Festa Literária Internacional, né? Comprei minha passagem 20 vezes no meu cartão celestial, que eu chamo o meu Nubank de meu cartão celestial, né? E eu não tenho dinheiro pra comer nessa viagem. Puta que E não tem dinheiro pra aluguel daqui 15 dias. Mas eles falaram que nada vai me faltar e que eu tenho que aprender a ser humilde. Então eu vou pedir um saco de pão pra uma amiga, eu vou pedir 10 reais pra uma amiga e eu sei que é só uma fase e eu vou ter dinheiro depois. Respirei, ele não pensa. Daí eu pensava, nem pensa, né? Porque se pensar, volta atrás, né? Nem pensa. Daí chega um senhorzinho, senta do meu lado. Ai, que livro lindo, querida. Tu já leu esse livro? Eu falei, fui eu que escrevi. Nossa, nunca conheci uma escritora. Eu falei, que bom. Do que é? Falei do que era. Ele falou, vou comprar teu livro. Quanto é? Eu falei, R$59,90. Eu vou lá sacar um dinheirinho, então tu escreve uma mensagem pra mim? Eu falei, claro. Quando ele virou as costas, eu fiquei vibrando. Falei, meu Deus, já tenho R$59,90 que eu não tinha. Autografei, ele veio, todo feliz, e me deu dinheiro enroladinho assim, igual criança, né? Daí eu fui pegar pra abrir, pra dar o troco pra ele. E ele falou, fica com troco pra ti. Botou a mão em cima da minha mão e disse, fica com troco pra ti. Andrômeda, eu não sabia que eu não era humilde ali. Eu não queria aceitar o troco do senhor, mas eu não tinha o que comer. Não, mas aí também é uma coisa de justiça. Não, ele queria ser generoso comigo. Sim, mas eu não queria também aceitar falaria... Eu não queria aceitar a generosidade dele por orgulho. Não, mas eu não... Você achou que era por isso? Eu era. Eu vi em mim. Eu ia ser por honestidade. Olha, teu troco, porque... Mas não era a situação, ele queria me ajudar. Ele falou, fica com troco pra ti, porque tu vai precisar. E eu sabia que eu ia precisar e não queria aceitar isso. Aí é outros 500. Daí eu falei assim, ele botou a mão e ele assim, tu vai precisar. E eu sabia que eu ia precisar, né? Só que a Shirley de um dia antes ia pegar, pega o teu troco. E eu, sim, eu vou precisar. Pra dizer isso, a dificuldade que foi dizer isso. Nossa. Sim, eu vou precisar. Porque eu não engolia, porque eu não queria dizer que eu ia precisar. Olha como eu não era humilde. Sim, eu vou precisar. Daí ele virou as costas, eu agradeci, eu falei assim, gente, nossa, eu já ia falar, filho, obrigada, pelo amor, você não sabe o aperto que eu tô. Mas eu não tinha humildade pra isso, né? Então eu não queria aceitar o troco, eu não queria aceitar que eu precisava de outra pessoa, porque a vida inteira eu não precisei, né? E eu falei assim, Shirley, eles sabem de tudo, essa espiritualidade sabe de tudo, eu não sou humilde mesmo, eu não sou humilde, que vergonha, eu não sou. Ali eu vi que não era, né? Eu falei, mas eu vou aprender. Daí eu me determinei a aprender, eu vou aprender. E eu entrei no ônibus pra ir pra casa. Eu falei, agora já tem R$59,90, tem o troco do senhor, vou ver quanto que ele me deu de troco, né? Tinha R$1.000 de troco. Não creio. Nesse momento eu pensei, será que eu morri? O que aconteceu? Quem é que não te conhece e te dá um troco? Não, ele me deu R$1.000, o livro era 59, né? Fiquei com 950 de troco. Eu falo que esse senhor, não foi o aluguel que ele pagou, a comida que ele pagou. Ele alimentou a minha fé. Sem dúvida. Porque eu entendi nesse dia que Deus, ele realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. E o meu coração é muito disposto a ajudar as pessoas. A falar dessa palavra, desse livro, falar de espiritualidade. Mas desse senhor é muito mais. Nem se fala, né? Ele tá num outro grau, num outro patamar. No outro patamar. Chico Xavier, minha filha. E eu falei assim, gente, nada vai me faltar. Daí eu comecei realmente a entender que era uma fase de 6 meses que nessa caminhada eu iria exercitar a minha humildade. Muitas pessoas também iriam exercitar a caridade. Só que era muito difícil. Muito difícil. Imagina você não ter como pagar seu aluguel, não ter como comer. E eles me disseram que eu precisava pedir ajuda, pedir emprestado. O orgulho você nem da pediu, gente. Né, filha? A primeira situação, né? E os outros 6 meses. Tá. E o outro milagre que eu considero que depois desse dia começaram a ser cada vez mais frequentes, assim, faltavam uns 2 livros, os 5 livros pra acabar.
Da onde que eu ia ter dinheiro para fazer livro nessa situação? Sem editora, da onde que eu vou fazer livro? E aí, meditando, que eu rezo de manhã, medito, eu escutei assim, Balneário Camboriú. E eu, Balneário Camboriú. Procuras por Balneário Camboriú. E eu falei, mas o que lá? Procura. Daí eu saí todos os outros dias. Qual é a seguinte Balneário? Qual é a seguinte Balneário? Por quê? Eu falei, eu quero lançar meu livro lá. Eu não disse que foi um espírito que me mandou procurar, né? Até que chegou até o meu WhatsApp o celular de uma pessoa. Mandei um áudio de 2 minutos, eu falei, oi, eu soube que você é de Balneário, eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora e tal, e eu gostaria de saber se você conhece o pessoal em Balneário que eu possa lançar meu livro aí. Simples, 2 minutos, assim. A pessoa visualizou, fiquei feliz da vida, falei, a pessoa vai me ajudar, né, chega lá. E ela me liga. Oi, querida, com uma voz bem doce. Eu falei, oi. Então, sabe no The Voice, quando a pessoa tá cantando e nem precisa, a gente já vira a cadeira porque sabe que gostou? Quando eu comecei a ouvir tua voz, eu já entendi que eu tô no teu caminho para te ajudar. E eu, resumindo, essa pessoa se chama Miriam Almeida. Ela é proprietária de uma livraria lá na Praia Brava, em Itajaí. E ela tinha um grande sonho de criar uma forma de ajudar autores independentes a alavancarem no mercado. E eu fui escolhida como a primeira escritora de um projeto dela, em que a livraria publicou livros. Para que eu venda o máximo de livros possíveis, porque eles estão fazendo métricas, dados, para que eles possam, quem sabe, né, possivelmente me indicar para alguma editora, dizer assim, nossa, a gente tem uma autora aqui que a gente não dá conta, ela vende muito livro. Então, do dia para a noite, essa voz que me disse Balneário Camboriú me fez chegar até o meu apoiador cultural, que imprimiu 600 e agora a gente vai para a 4ª edição de mais 600 livros. Que eu recebo apoio cultural, que ajuda a me manter, que eu comecei a ter dinheiro, que eu comecei a me movimentar. E o interessante é que eu tive um sonho, quando eu ouvi Balneário Camboriú, olha isso, como que a gente acha que não existe vida além da matéria, né? Eu já tinha recebido a informação de que eu precisava procurar Balneário Camboriú. E eu não achava ninguém, não achava. E aí eu sonhei, quando eu acordei desse sonho, eu falei, não foi um sonho, foi um desdobramento, né? Eu estava no bondinho de Balneário Camboriú, vários anjos ao redor do bondinho, e um deles coloca a mão nas minhas costas e me dá um passaporte. E acordei. Falei, um anjo botou um passaporte, mas nem vou viajar para nenhum lugar, olha a minha situação, de onde que eu vou viajar. Foi o meu apoiador cultural, a livraria, que há 2 meses me proporcionou com um passaporte lançar meu livro na Feira do Livro de Lisboa, em Portugal, e que eu pude palestrar em Paris. Pagando tudo. Jesus. Então, essa história, quando Sheila, pode vir. Então, essa história, quando eu conto, não é sobre a Shirley que quer contar uma história dela, é para que as pessoas possam se inspirar e entender o quê? A gente fica o tempo todo assim para Deus e para todo mundo lá em cima, né? Eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo, só que eles contam com a gente. Eles contam com a nossa confiança, com o nosso trabalho, com o nosso movimento, né? E eu falo que o que eu tô vivendo agora tem sido assim, eu, minha mochila e minha fé, sabe? Resolvi vir para São Paulo, bater na porta da casa das pessoas para pedir ajuda, para ir para TV, para ir para mídia, até que cheguei numa palestra em que a deusa Samu assistiu. Assistiu minha palestra, comprou o meu livro, leu o meu livro, e um dia eles me falam assim, ó, pede ajuda pra deusa pra divulgar. Meses atrás, né? E eu falei, pra deusa, mas eu nem tenho intimidade com ela, não era amiga dela, amiga, né? Uns 8 meses atrás. Daí eu falei, deusa, eles pediram pra eu te pedir ajuda. Ela, sim, eu já tô pronta. Ah, Deus é sensacional. Hoje, o prefácio é da deusa Samu. Ai, maravilhosa. Te amo, deusa. Aqui. Você é uma deusa. Então, eu tenho uma grande amiga que diz que é o Lego celestial. As pecinhas vão se encaixando, se encaixando. A deusa é demais. Ela a conexão dela, minha filha, pum, eu falo direta. que ela é minha madrinha celestial. Ela é. Não tenho a menor dúvida. Sim. Nesses 1 ano e 4 meses, eu venho palestrando. A palestra se chama Da Ansiedade à Iluminação, que eu aceitei levar esse testemunho de cura, de fé. Metade da palestra eu inspiro as pessoas a olhar para saúde mental, saúde emocional, né? E a outra metade falando sobre a confiança na espiritualidade. Tenho viajado o Brasil inteiro palestrando em centros espíritas e também levo uma palestra adaptada para empresas, instituições, né? Sem vínculo religioso algum, assim. É bem interessante.
Como que você faz essa palestra sem vínculo religioso? Porque agora que você fala de espiritualidade, é meio que automático linkar. Então, em empresas e instituições, eu não conto toda a parte, né? Porque não cabe, né? Não cabe. Então, eu falo sobre a conexão com a espiritualidade, com a força divina, com a providência divina. Tipo, o que eu filtrei dessa minha vivência, só que sem trazer detalhes de histórias, de capítulos, né? Então, para instituições eu falo sobre o quanto que é importante a gente se conectar, o quanto que é importante a gente cuidar da nossa energia, do nosso corpo energético, do nosso corpo espiritual, que o nosso corpo espiritual é a nossa conexão com o que nos faz bem. Pode ser com uma caminhada, com a natureza, com a trilha, com um culto, com a igreja, com um passe, né? Porque não tem como a gente passar por aqui sem dar atenção para a questão espiritual. Como que você enxerga a fé? A fé, para mim, ela é um fluido magnético. Antes de tudo isso acontecer, eu achava que a fé era uma palavra que ligava à religião. Hoje, para mim, a fé é acreditar em si, acreditar numa força maior, só que a fé, ela não tem dúvidas de onde a gente quer chegar. A fé, ela é um fluido. Quando você tem fé, é acreditar 100%. Para mim, eu não uso mais a fé como a fé que eu tenho fé em Deus. Sim, a fé para mim é acreditar, né? Eu acredito em Deus. Mas hoje, para mim, a palavra fé, ela significa um fluido magnético que te movimenta para o que tu quer alcançar. Exemplo. Posso dar um exemplo? Claro. Assim que eu tava lá naquela fase que o meu dinheiro tava acabando, lá, antes de eu aceitar que eu ia ser humilde, né? Um grande amigo meu chegou para mim e falou assim: Shirley, preciso conversar contigo porque eu te amo muito, né? E tu é uma irmã pra mim. E deixa eu te dizer, ele com todo carinho, né? Um escritor, deixa eu ver, peraí, vou te falar assim, o jogador de futebol nem sempre ele vai estar na seleção. Uma atriz nem sempre vai estar na Globo, né? Um cantor nem sempre vai viver da música. Então não é porque tu é escritora que tu vai conseguir ser uma escritora conhecida e o teu livro se tornar conhecido. Então é importante tu ter um plano B. Ele tem razão, porque ele é cauteloso, amoroso, generoso, né? Só que a minha fé, onde eu quero e preciso chegar, ela não pode ser desviada 1,, pro plano B. Porque eu já tô duvidando que eu vou chegar no A. Eu falei, eu agradeço, eu entendo teu olhar, e eu entendo de verdade o que tu tá dizendo, só que assim, pra mim não existe outro plano, é o A. Porque esse fluido vai me movimentar pra chegar lá. E tem movimentado e eu venho dando passos, né? O que você conseguiu de concreto para você dizer, olha, eu vou permanecer nesse caminho? De concreto, você fala fisicamente? Materialmente? É. Porque a gente precisa se manter. O fato de hoje eu ter renda para que eu possa continuar pagando minhas viagens. É o que eu preciso agora. Eu ainda vivo com a ajuda de amigos, eu ainda vivo com contribuição dos centros espíritas, eu ainda vivo com várias ajudas de pessoas nessa caminhada. Não peço, mas vem. Mas, tipo, vêm. Eu tenho uma renda, né? Como... E qual seria a moeda de troca? A pessoa vem e fala assim, olha, quero te dar... Eu tô junto na missão. Eu me sinto parte da missão. Eu sei. Antes de você falar ou depois? Eu não falo nada. Às vezes a pessoa assiste a minha palestra e se sente... Eu quero te ajudar, Shirley, por exemplo. Eu tenho uma grande amiga que me assistiu numa live. Não éramos amigas, né? Então, a deusa tava na live me entrevistando. Falando do meu livro, falando da minha palestra. Daí eu falei, a grande dificuldade pra mim é que com todas essas viagens em que eu palestro publicamente, gratuitamente nos centros espíritas, eu não tenho remuneração. E é a minha profissão número 1 hoje. Então, né? Por isso que eu tô... E eu falei, então, o dinheiro que eu recebo tipo um valor, né, que são das impressões dos livros, a gente tem um contrato. Esse meu dinheiro é todo para pagar meus cartões de viagem, de hospedagem, para eu continuar fazendo. E eu falei, a minha grande dificuldade é porque isso é muito gasto, né? Daí essa moça comentou na live, sempre que você vier para São Paulo, você pode ficar na minha casa. Eu falei, olha que eu vou querer, hein? A próxima viagem eu fui lá e falei com ela, oi, é verdade que você disse que eu poderia ir para sua casa? Porque eu tô exercitando a humildade. Ela falou sim. E aí eu fui e a gente se tornou grandes amigas e a maioria das vezes que eu venho pra cá eu fico na casa dela. E assim vai acontecendo essa rede. Na verdade, você tá montando uma rede de apoio, né? A espiritualidade já montou. Eu só confio e sigo. Eu não tô fazendo nada. Eu só aceito e sigo.
É pra óbvio, cada... né? É óbvio que a gente tá aqui na matéria. E eu tenho meu plano. Eu sei que esse livro vai se tornar um best-seller, vai se tornar um dos livros mais conhecidos desse país. Eu sei. Porque eles me falaram e eu acredito e eu tô trabalhando pra isso. Né? Eu sei que vai chegar no... Nossa, eu me movimento muito, assim, muito. Eu trabalho todos os dias pra isso. E eu sei que vai chegar numa editora grande, que vai publicar, porque a gente precisa levar para as pessoas. O que tá aqui dentro é para ajudar as pessoas a acreditarem na cura da ansiedade. Né? Então, uma pessoa que se curou não é uma teoria. E por que eu tô falando isso? Mas é óbvio que eu quero ter minha casa, quero ter meu carro, mas eu sei que eu estou construindo isso. E é uma fase em que eu tô aprendendo muito. Tem um aprendizado. Para livros até o fim da vida, né? Imagino. Não pode esquecer de nada. Se esquecer também eles lembram. Como que essa pessoa vai conseguir detectar, através do seu livro, que houve uma cura da ansiedade? Nela? Não, no livro. Eu relato. Nos capítulos existe... Dá um exemplo para essa pessoa, assim, eu quero esse livro. O que faz partir pela pessoa ter um desejo? Porque a gente precisa ter um desejo para poder comprar. Eu penso que o principal motivo que as pessoas podem desejar esse livro é porque não é nenhuma teoria, algo que eu acho que pode funcionar, né? Eu fazia parte da estatística das pessoas que sofriam com caos mental de ansiedade. Eu conto todos os sintomas da ansiedade no livro, que as pessoas se identificam. Conto os movimentos em que eu não encontrava cura por tudo que eu passei. Né? Conto a coragem que eu precisei de assumir a doença. E começo a falar dos novos hábitos. E quando eu relato o pós-cura, quando a pessoa lê, né, e o quanto que é libertador tu viver em paz, quanto é libertador tu não ter preocupação na tua cabeça, no teu coração. Mas tudo que essa pessoa quer é ter paz. Tudo. A única coisa, ela não quer nem ter dinheiro, ela quer ter paz. Mas as pessoas que leram esse livro e que depois vieram... eu recebo muito relato, né? Shirley, lendo o teu livro eu tive esperança que eu também vou me curar. Isso, eu acho que é bem legal. Acho que essa é a palavra. Essa é a resposta, Andrômeda. Aqui você vai ter esperança e inspiração. Mas assim, foi fácil? Claro que não foi. Uma mudança de hábito de vida total. Relacionamentos tóxicos, alimentação que eu não cuidava, atividade física, relacionamento que não me fazia... Quanta coisa que eu tive que mudar. Então, ninguém vai se curar da ansiedade só pedindo pra Deus. Deus, me ajuda a me curar da ansiedade e toma café preto o dia inteiro. Isso é estimulante. Deus, me ajuda a me curar da ansiedade, só tenho um relacionamento que é abusivo, que me coloca pra baixo e eu não faço nada pra isso. Deus me cura da ansiedade e só assisto desgraça no celular. A gente precisa agir. Eu falo que ele tá pronto o tempo inteiro, só que a gente precisa agir. Mas às vezes a pessoa não tá com esse grau de consciência. Não. Então ela precisa se enxergar no outro para que ela fale assim, o que ela tem, o que ela sente é parecido com o que eu sinto. Sim. A hora que tem essa identificação, ela consegue fazer uma conexão com você. Perfeito. Porque se não tiver essa identificação... Perfeito. Não dá liga o negócio. Perfeito. E eu convido as pessoas que estão assistindo no YouTube, tem um monte de palestra minha. No YouTube, no Google, né? E lá a pessoa vai assistir a mesma palestra. Às vezes eu mudo alguns temas sempre, né? Mas o tema não. É o mesmo tema, só que coloco alguns assuntos novos. De forma diferente. De forma diferente. Assistindo essa palestra, vocês vão perceber que um dos fatores mais importantes para a cura da ansiedade é a gente pedir ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Ajuda profissional. Psiquiátrica, sim, porque muitas vezes quimicamente a gente precisa de remédio, como foi meu caso. Terapêutico, lembrei de uma coisa bem importante para falar. Terapêutico. E as pessoas que assistem a palestra, elas, quando terminam, é muito gostoso, assim, elas esperam para conversar comigo. E eu sempre fico num lugar esperando para conversar também. E elas falam assim, meu Deus, eu te vi chorando. Meu Deus, sério que tu passava por tudo isso e tu não tem mais? Eu falei, não tenho mais. Ela falou, então eu me sinto com esperança. E não tem maior pagamento pra mim. Não tenho a menor dúvida. Não tem. Não tenho a menor Eu vou embora dúvida. Alimentada, sabe? Alimentada. Nutrida. E olha outra coisa. 1 ano atrás, tal Sheila falou assim pra mim. E eu falei, quando eu tô tranquila, ela inventa alguma coisa, sabe? Na próxima palestra, você vai dizer que vai dar o seu telefone pra todas as pessoas que precisarem de terapia. E eu, como assim? Eu não tenho como ajudar.
faça isso que a gente já tá organizando a outra parte. Eu falei, mas eu vou dar meu telefone, eu não tenho como atender, eu não posso atender, né? E eu justificando, dá o telefone que o resto a gente já tá organizando. E eu entendi e assumi com eles que eu confio e sigo, tá? Bem louca. Disciplinadíssima no mundo celestial. Fui lá na palestra. Falei, se vocês precisarem de ajuda, isso, aquilo, aquilo outro, a gente vai atender com valor. Não tinha nem quem atender, nem da onde. Falei. Deixei meu WhatsApp no mural. No dia seguinte bombou umas 20 pessoas pedindo ajuda. Vou resumir pra ti. Hoje, o projeto Terapia Social Mude e Realize atende o Brasil inteiro com valor social e com gratuidade para quem não tem condição de pagar de forma online. Me arrepiei agora. Minha filha, mas tem que comprar pelo menos R$1. Não, tem que ter a moeda de troca. Não, é que assim, entendo. Tem a parte de valor social, por quê? Vamos falar a verdade, né? Pra maioria da população, pagar 200, 300... R$1, bem, o cara não sentir também. Você já sabe, brasileiro é fogo. Tá bom, vou considerar então. Considera, assim, R$1 não vai fazer diferença, não vai mudar nada na vida dele. E a moeda de troca é muito importante. Tem que ter a moeda de troca. Perfeito. Então, nós temos o projeto social que atende com valor social, que fica no pacote R$80 a sessão. E isso, diante do mundo das terapias, é 150, 200, 300, até 450 uma sessão. Fica R$80. Então, dá para incluir no mês, porque a gente gasta num x-salada, numa pizza, numa brincadeira, né? E para gratuidade, para quem não tem condição de pagar os R$80, a gratuidade, que a partir de agora é R$1. E eu me sinto muito feliz, assim. Isso tem inspirado muitas pessoas, porque esse dia um senhorzinho me ligou, 86 anos. Oi, Shirley, querida, tudo bem? Eu te assisti tal dia lá no Campeche, em Florianópolis, e tu me inspirou a procurar ajuda porque eu tinha um trauma de infância que eu nunca tinha falado pra ninguém. E aí eu procurei, né, pela terapia, eu comecei, faz 3 meses que eu tô fazendo. Eu sou um outro homem. Eu não sabia que falar cura. Olha isso. Olha isso. E a gente tem muito trauma. 86 anos em sofrimento, minha filha. Ele falou, eu sou um outro homem. Ele sofreu abuso de infância, várias coisas que estavam dentro dele. Nunca. Então ele é uma inspiração, né? Muito. E uma das coisas que eu trago como exemplo na palestra, porque daí as pessoas não entendem o quanto que a gente tá com tempo. Voando. Às vezes as pessoas não entendem o quanto que não cuidar da saúde emocional impacta na nossa saúde geral, né? E aí eu uso um exemplo. Que numa sessão de terapia, a terapeuta perguntou sobre a minha avó. E eu falei assim, minha avó faleceu, como que ela era a Dona Júlia, ela era amorosa, enfim, até que ela fez uma pergunta que me levou para uma cena que eu não sabia que estava guardada aqui dentro de mim. Porque dos 0 aos 7 anos que a gente vive fica no nosso DNA, né? Uhum. A minha avó falou assim pra mim, eu lembrei, Andrômeda, como se fosse, eu visse um drone, em que eu via minha roupinha, meu cabelinho ali, e a minha avó falando comigo. Minha filha, tu já é uma mocinha, tu já tem 6 anos, e a avó precisa te contar uma coisa. A avó precisa da tua ajuda porque a tua mãe, ela tem uma doença muito grave. Eu falei, vó? Então ela não pode se incomodar. Então a avó vai te ensinar pra tu ajudar a avó agora. Tu não pode chorar na frente dela, tu não pode dizer que tu brigou com o amiguinho, se tu te machucar ela não pode saber. Se tu brigar com alguém na escolinha, ela não pode saber. Se tu sentir qualquer coisa ruim, a tua mãe não pode saber. Tens que evitar de ficar doente. Porque se ela se incomodar, ela vai amarrada numa camisa de forças e vai ficar numa ambulância longe de ti no hospital por muito tempo. Ai, que maneira sutil. Como que essa criança se tornaria um adulto saudável? Nunca. Óbvio. Nesse dia da sessão, que eu fui falando aquilo e fui entendendo... As fichas foram caindo. E eu falei, então eu posso chorar com 38 anos. E eu chorei o choro da minha vida. Sim. Porque o choro de 6 anos. A minha avó fez por mal? Não. Analfabeta, de outra criação, ela queria que a neta não visse a mãe nessa situação. Ela, como mãe, não queria ver de novo a cena que ela já tinha visto. E ela não queria que a filha passasse por isso de novo, né? E sem ter suporte. Então esse relato traz pra vida real quanto que isso impacta. Daí as pessoas se sentem, nossa, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Que eu falei, criar conexão. Justamente. A pessoa
conseguir se ver na mesma situação. E essa parte que eu conto da minha avó inspira muitas pessoas a procurarem ajuda. Por isso que o nosso projeto social está sendo tão procurado. E agora, aproveitando a oportunidade, nós precisamos de pessoas para trabalharem nesse projeto social, né? Cada vez mais terapeutas também. Já pode pedir. Então, se você se sente parte da missão, né? Porque eu falo que quem criou esse projeto foi a Sheila e eu. Porque ela foi orientando e eu fui aqui praticando, né? A gente precisa de terapeutas, não precisa ser psicólogo. Voluntariados. Voluntariados que receberão por isso, né? Porque eles recebem, né? Todo o pagamento vai ser para eles, só que é um valor social, né? Então, terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas, pessoas que são da área de psicologia. Eu não quero rótulos para fazer parte do projeto. São pessoas que queiram ter uma escuta aberta, uma escuta amorosa, acolher quem precisa, direcionar. Já selecionar isso, hein? Isso. E claro, com conhecimento e estudo da área da psicologia, da mente humana, das emoções, né? Sejam bem-vindos. Só me procurar. Procurar onde? No meu Instagram. Mas pelo meu WhatsApp comercial, que eu acho que é mais prático. Pode, que é 48. Esse telefone que eu vou passar é para palestras, tanto em empresas, tanto em centros espíritas, tanto para terapia. 48 98806 8959. Devagar, Bita. Acho que o povo anota com essa velocidade. 48. Essa é a sua 48. DDD Floripa. 48 98806 8959. E me sigam no meu Instagram. Shirley Venâncio, escritora. TikTok, YouTube, Facebook, tudo é Shirley Venâncio, escritora. Caça a Shirley. Tá, a gente vai deixar todos os dados dela aí. O Instagram dela já tá ali. Ela vai responder no direct. Quem tiver disponível com esse projeto, eis que chegou, tá aqui, precisa de ajuda, está para isso. Então, vamos lá, se mexer, independente da sua religião, o que for fazer o bem, não importa quem. Esse sempre vai ser o recado. Sim. Não é sobre... Deus é um só, né? Hã? Deus é um só. Exatamente. Acabou. A religião, ela vem separando as pessoas, né? A gente precisa se unir no amor. Pronto. É só o amor que salva. Tô cansado de falar isso, mas vou falar de novo. É só o amor que salva, gente. Então, assim, vamos parar de discriminar. Não é sobre isso. Né? As pessoas ficam com essa... Eu detesto a história do todos, todas, todes. Essas siglas aí do inferno que eu falo, gente, pra que isso? Nós vamos de ser humano. Ser humano. Então, ser humano não tem sexo. Acabou. É ser humano. Então, se puder ser humano, tá ótimo, já tá de bom tom. É sobre isso, né? Então, não é sobre religião, né? Sobre cor, raça, o que gosta, iguais, né? O que me interessa é que você gosta sexualmente, gente. Sim. Tô um pouco me lixando mesmo, porque Deus já deu um só pra cada um pra não pedir emprestado. Então, você usa o que é seu, usa o que é meu, como eu quero e acabou. Sim, sim. E tá tudo certo, não me interessa o resto. Me interessa o que você faz de bom. Aí sim, que é sobre caráter. Aí me importa. O resto, beijo e tchau. Escolha uma mulher que te representa. De todas? Ou dessas? Das que estão aqui, né? Uhum. Nós vamos ter que ir pra um outro cenário ali. A Roberta Close. Gente, Robertinha, você foi escolhida. Só eu tinha te escolhido. Você tira aí a Índia e coloca a Roberta Close. Eu acho essa mulher maravilhosa. A gente sempre termina com uma mulher que te representa. Por que você escolheu a Roberta? Pela coragem. Pela coragem dela. Qual sentido? Porque ela tem várias coragens, né? Coragem ela foi corajosa de assumir, em vários... a coragem de assumir sua identidade, de assumir sua essência, sua verdade, de não ter vergonha de expor a sua vivência. E eu me identifico porque hoje falar sobre esse tema no Brasil e representar isso, trazer pra mídia e tal, exige muita coragem, porque existe muito julgamento, né? Eu acho que essa mulher abriu uma porta gigantesca. Ela é maravilhosa. Para a sua geração, para a minha geração, para que a gente pudesse estar aqui hoje num programa falando de opções sexuais. Sim. E essa mulher foi eleita a mulher mais bonita do Brasil. Ela é e ela era um homem. Sim.
Então essa mulher é muito disruptiva. Atitude também. Me representa pela atitude também. É que o povo não conhece a história dela. Então, já deixa um hashtag Fica a Dica. Vários vídeos maravilhosos dela. Não, e vai ver Vai pesquisar, né? vai pesquisar quem ela foi. Sim. Qual foi a época, que é o mais importante. Só você que tinha escolhido ela? Só. Olha. Ninguém nunca escolheu. Mesmo porque ninguém conhece. Eu conheço muito, gosto muito dela. Essa semana ainda assisti um vídeo dela, alguém entrevistando. Acho que ela tá morando na Itália ou Espanha, se não me engano. Gabriela, a Marília Gabriela tava entrevistando ela, vi essa semana. Uma entrevista bem polêmica. Ela é demais. E o primeiro programa que ela teve oportunidade de ir foi na Hebe. Olha. Então a Hebe também é... Fantástico. Eu tenho que escolher primeiro a Hebe porque eu sou perua, né, bem? Então perua se identifica com perua. Depois eu escolhi Claro. Robertinho, porque eu falo, gente, que mulher muito... À frente, né? Bater no peito e falar, eu não sou esse corpo. Nossa. Não sou. Eu não me identifico nisso aqui. É ter muita coragem. E eu falo, eu não sou só esse corpo, né? Nós somos um espírito habitando esse corpo. Sim, esse espírito pode ser masculino e feminino. Sim. Só que veio em outro lugar, algum aprendizado, ou ela teve que deixar um legado. Que é o que espírito não tem sexo, né? A gente reencarna, reencarna com sexos diferentes. Eu já vi homem, já vi mulher. Sim, né? Então, mas no caso dela, né? Sim. Tinha que vir para dar um ensinamento até para outras gerações, para ter Pablo Vittar, minha filha. Maravilhosa. Podendo sentar numa Amei Globo. essa parte de escolher ela. Gata, obrigada. Gratidão. Estamos aqui, o que precisar. Sim. Minha porta é sempre aberta. Para tudo, para todos e para todos. Que eu detesto. Beijo. Obrigada.